Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 37 e vamos ouvir Êxodo 17 e 18, Levítico 12 e o Salmo 73. Êxodo 17. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin para as suas etapas, segundo a palavra do Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. O povo litigou com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Disse-lhes Moisés: Por que litigais comigo? Por que pondes o Senhor à prova? Ali o povo teve sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos fazer morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Mais um pouco e vão apedrejar-me. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e leva na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei diante de ti, lá, sobre a rocha no Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. Ele deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, por causa do litígio dos filhos de Israel e por terem posto o Senhor à prova, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Veio então Amaleque e combateu contra Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens e sai para combater contra Amaleque. Amanhã eu permanecerei firme no cimo da colina e terei a vara de Deus na minha mão. Josué fez como Moisés lhe tinha dito, para combater contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo da colina. E acontecia que, enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, era Israel o mais forte. Mas quando descansava as mãos, o mais forte era Amaleque. Mas as mãos de Moisés ficaram pesadas. Pegaram então numa pedra e puseram-na debaixo dele, e ele sentou-se sobre ela. Arão e Hur sustentavam as mãos dele, um de um lado e outro do outro. E assim as mãos dele permaneceram firmes até ao pôr do sol. Josué venceu Amaleque e o seu povo ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto como memorial no livro e declara a Josué que hei de apagar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés construiu um altar e chamou-o com o nome: O Senhor é o meu estandarte. E ele disse: Porque uma mão se levantou contra o trono do Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Madiane, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Séfora, mulher de Moisés, depois dela ter sido mandada embora, e os seus 2 filhos, dos quais o nome de um era Gerson, pois ele disse: Eu sou um imigrante num país estrangeiro. E o nome do outro era Elizer, pois o Deus do meu pai veio em meu auxílio e libertou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, os seus filhos e a sua mulher foram ter com Moisés ao deserto onde ele estava acampado. Era lá a montanha de Deus. Ele disse a Moisés: Eu sou o teu sogro Jetro. Venho ter contigo, juntamente com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Fizeram um ao outro saudações de paz e entraram na tenda. Moisés relatou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e ao Egito por causa de Israel, todas as dificuldades encontradas no caminho
e das quais o Senhor os tinha livrado. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o da mão do Egito. Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos libertou da mão do Egito e da mão do Faraó, que libertou o povo da mão do Egito. Agora reconheço que o Senhor é maior que todos os deuses, pelo modo como eram arrogantes contra eles. Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Sucedeu que no dia seguinte, Moisés se sentou para julgar o povo, e o povo manteve-se de pé na frente de Moisés, de manhã até à noite. O sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia pelo povo e disse: O que é isso que tu fazes pelo teu povo? Por que razão te sentas tu, sozinho, e todo o povo fica junto de ti de manhã até à noite? Moisés disse ao seu sogro: É que o povo vem ter comigo para consultar a Deus. Quando há alguma questão entre eles, vêm ter comigo, e eu julgo entre um e outro e faço-lhes conhecer os preceitos de Deus e as suas instruções. O sogro de Moisés disse-lhe: Não está bem aquilo que estás a fazer. Com certeza desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque a tarefa é demasiado pesada para ti. Não poderás realizá-la sozinho. Agora escuta a minha voz. Vou dar-te um conselho e que Deus esteja contigo. Tu estarás em nome do povo em frente de Deus e tu próprio levarás as causas a Deus. Adverti-los-ás dos preceitos e das instruções e dar-lhe-ás a conhecer o caminho que devem seguir e as obras que devem praticar. Escolhe tu mesmo dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens íntegros, que odeiem o lucro ilícito e estabelecê-los-ás como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda a questão que seja grande, eles a apresentarão a ti, mas toda a questão menor julgá-la-ão eles mesmos. Torna assim mais leve a tua carga e que eles a levem contigo. Se fizeres desta maneira, e se Deus te ordenar, tu poderás permanecer de pé, e também todo este povo entrará em paz nas suas casas. Moisés escutou a voz do seu sogro e fez tudo o que ele disse. Moisés escolheu de todo o Israel homens capazes e colocou-os à cabeça do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgavam o povo em todo o tempo. As questões difíceis levavam-nas a Moisés, mas todas as questões menores julgavam-nas eles mesmos. E Moisés deixou partir o seu sogro, que se dirigiu para o seu país. Levítico 12. O Senhor falou a Moisés nestes termos: Diz aos filhos de Israel: Quando uma mulher grávida der à luz uma criança do sexo masculino, ficará impura durante 7 dias, tantos quanto os da sua impureza menstrual. No 8º dia, proceder-se-á à circuncisão do prepúcio do filho. A mulher ficará ainda 33 dias para se purificar do sangue. Não tocará em coisa alguma consagrada e não entrará no lugar santo, até findar o tempo da sua purificação. Se der à luz uma filha, ficará impura durante 2 semanas, como na sua impureza menstrual, e permanecerá durante 66 dias para se purificar do sangue. Quando terminar o tempo da sua purificação, para um filho ou para uma filha, apresentará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, um cordeiro de 1 ano, como holocausto, e uma pomba ou uma rola como sacrifício pelo pecado. O sacerdote oferecê-los-á ao Senhor, fará o rito de purificação por ela e será purificada do fluxo do sangue. Esta é a lei relativa à mulher que dá à luz um filho ou uma filha. Se não tiver meios para oferecer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombas, uma para o holocausto e outra para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por ela e será purificada. Salmo 73. Salmo de Asaf. Como Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Ai de mim! Os meus pés estavam quase a resvalar, por um triz não escorreguei,
ao sentir inveja dos ímpios, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há aflições mortais, e os seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem as contrariedades da vida, nem são atormentados como os outros homens. Por isso enchem-se de orgulho e ataviam-se com o manto da violência. A maldade brota-lhes do seu coração transbordam más intenções. Zombam e falam com malícia, falam com altivez e oprimem. Com a boca protestam contra o céu e a sua língua percorre a terra. Por isso os seus seguidores se voltam para eles e bebem tudo como se fosse água. Eles dizem: Deus não sabe disto. O Altíssimo não é conhecedor de nada. São assim os pecadores, sempre tranquilos e a amontoar riquezas. De nada me serve ter um coração puro e conservar inocentes as minhas mãos. Sou posto à prova a toda a hora, todas as manhãs sou castigado. Se eu pensasse, vou falar como eles, atraiçoaria a geração dos teus filhos. Refleti sobre estas coisas para as entender, mas foi muito penoso para mim. Só quando entrei no santuário de Deus compreendi o fim que os espera. Na verdade, tu os colocas em plano escorregadio e os empurras para a desgraça. Num momento ficarão destruídos. Acabarão transidos de pavor. Como quando alguém desperta de um sonho, quando te levantares, Senhor, desprezarás a sua imagem. Outrora o meu coração exasperava-se e consumiam-se as minhas entranhas. Eu era um louco, sem entendimento, como um animal na tua presença. No entanto, estive sempre contigo e tu me conduziste pela mão. Guiaste-me com o teu conselho e por fim me receberás na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Na terra só desejo estar contigo. Ainda que o meu corpo e o meu coração desfaleçam, Deus será sempre o meu refúgio e a minha herança. Onde perder-se os que se afastam de ti, tu exterminas os que te renegam. Para mim a felicidade é estar perto de Deus. Em ti, Senhor Deus, pus a minha confiança para proclamar todas as tuas obras. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, das equipas Jovens Nossa Senhora. Estou a acompanhar-vos neste maravilhoso caminho, capítulo a capítulo, onde vamos aprofundando tudo o que Deus nos quer ensinar através da Escritura, tudo o que Ele quer mostrar acerca de si. Estamos a viver esta grande travessia no deserto. Estamos também a escutar o que Deus ensina no livro do Levítico. Hoje vamos aprofundar o capítulo 17 e 18 do livro do Êxodo, o capítulo 12 do Levítico e também o Salmo 73. Bem, isto é mesmo exigente, o caminhar atrás do Senhor é mesmo uma história nada linear, não é um passeizinho. É uma história onde na próxima curva de repente aparece uma coisa que não esperávamos. É mesmo o Senhor a conduzir e é o Senhor a ir construindo a história através também das contradições. E víamos hoje como o povo é de alguma maneira invadido e é convidado a lutar. No meio da travessia do deserto, lá vêm os tais estrangeiros, os amalecitas, atacam Israel. E a vida com o Senhor tem isto, tem obstáculos, tem o crescer nas virtudes não é algo automático, não é a espontaneidade, implica um esforço, implica às vezes uma conquista, implica luta, o desejo de ser santo. Esse fruto não se colhe só porque pensei no assunto. Implica disciplina, implica encontrar os tais obstáculos, ultrapassá-los, vencer as tentações que invadem.
E nós vamos ver três grandes ingredientes que o Senhor a todos nos oferece ou nos pede quando estamos assim neste deserto onde é preciso lutar. Estes três ingredientes acontecem na vida de Moisés e também acontecem na nossa. Em primeiro lugar, é preciso ir à luta. Diante dos tais amalecitas, o povo de Israel não foge, não bate em retirada, não se vai esconder. Deus convida-os a lutar. É preciso agir, é preciso ser corajoso, é preciso ser firme. Nas decisões que nós tomamos no dia a dia, temos de avançar. Não podemos esperar que os frutos, as transformações, as conversões apareçam quando ficamos sentados sem fazer nada. Não introduzimos nenhuma novidade, nenhum propósito no nosso caminho. É preciso ir à luta. Mas também é preciso ir à montanha. Moisés é convidado a subir à montanha. Alguns vão lutar, mas Moisés vai rezar. E isto serve para nos ensinar de que é preciso ir à luta, mas a vitória vem da força de Deus. É preciso agir, mas quem dá os frutos, quem faz os frutos acontecer é o Senhor e a sua graça. Então é preciso subir à montanha, é preciso erguer os braços sem desfalecer. É assim que acontece a salvação. É preciso a nossa liberdade, que atua, que age, que decide. Mas é preciso a graça, acolher a graça, a força do Senhor. É a natureza humana e a graça de Deus. A liberdade humana e a força de Deus. É a luta e a montanha. Mas na história de Moisés há um outro ingrediente, que é a humildade de precisar dos outros. Ouvíamos um encontro que Moisés teve com o seu sogro, e o sogro dizia: o que é isso que tu fazes pelo povo? Por que razão é que tu te sentas sozinho e todo o povo fica junto de ti de manhã até à noite? Não está bem aquilo que estás a fazer. O sogro de Moisés convida Moisés a dar-se conta de que não pode atuar sozinho, que precisa do auxílio dos outros, que não pode ser líder sozinho. E Deus também convida-nos a viver este ingrediente para as verdadeiras vitórias na vida. Também precisamos dos outros. Também precisamos desta humildade de pedir ajuda. Então é preciso ir à luta, é preciso subir à montanha e é preciso chamar os outros, à ajuda dos outros. Então que o Senhor nos dê as verdadeiras vitórias na vida à medida que vamos avançando por esta peregrinação. Senhor nosso Deus, concede-nos a coragem para agir, a coragem para decidir coisas novas, a coragem para avançar mesmo quando vemos obstáculos. Senhor, ajuda-nos a lembrar que precisamos também da Tua força. Precisamos de invocar o Teu nome, invocar o Teu auxílio. Senhor, dá-nos a humildade de pedir ajuda quando as nossas forças não são suficientes. Ajuda-nos a olhar à volta e perceber que também estás a providenciar para o nosso caminho outras pessoas que serão o teu auxílio. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva,
De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seguimos mais um dia, confiantes de que o Senhor nos ajudará a ler a Bíblia nestes 365 dias. Um abraço em Cristo. Até amanhã.